Vem comigo, turma, para mais uma aula aqui de Geografia no Mente da Aprovação, comigo, professor Ayrton Madruga, como eu sempre digo. Deus ajuda quem cedo madruga e também quem cedo estuda. Então, vem estudar com a gente aqui no canal Mente da Aprovação. Queria pedir vocês nesse primeiro momento, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vem se inscreve e vem estudar pro Enem com a gente, beleza? Aqui no canal Mente da Aprovação. E qual a aula de hoje, professor? Hoje nós vamos falar sobre o relevo, característica do relevo da Terra, o que é um relevo, beleza? Então, vem comigo para mais essa aula aqui no canal Mente da Aprovação, beleza? Então, passando aqui, o que é um relevo? O relevo é caracterizado como conjunto de variações do nível da superfície terrestre. Então, relevo não é só aquelas montanhas que a gente acha, montanha é relevo, colina é relevo. Não, é qualquer variação da superfície da Terra é um relevo. A área plana também é um relevo. Beleza, galera? E quais os tipos de relevo, professor? Nós temos diferentes tipos. Nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Montanhas são forma de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparações com regiões vizinhas. Já o planalto, algumas vezes chamado de platos, planaltos são elevações do relevo que possuem uma extensão pouco ampla e parte mais alta relativamente plana. E as planícies são áreas mais ou menos planas, planície não é plana, né? Aquela área plana é mais ou menos plana, que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos. Depressão são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo ao redor, que isso é depressão relativa. Então, falar de depressão relativa é ao redor do relevo, a área mais baixa ao redor do relevo, depressão relativa. Ou em relação ao nível do mar, que seria depressão absoluta. Área mais baixa em relação ao nível do mar, depressão absoluta. Em relação ao relevo, depressão relativa. Então, passando aqui, nós temos exemplo das montanhas, exemplo do planalto, exemplo de uma planície e exemplo de uma depressão, beleza? Muito comum em prova cair qual o tipo de relevo representado na imagem. Então, lembre-se, depressão, planície, planaltos e montanhas, beleza? Então, passando aqui, o relevo ele vai corresponder a regularidades contidas na superfície terrestre. Sua formação pode ter duas origens, seja de fatores endógenos, que são internos, e fatores exógenos, que são os fatores externos. Os fatores internos da formação do relevo são o tectonismo e o vulcanismo. Já os fatores externos da formação do relevo são água, vento e o clima. E aí, professor, como se forma um relevo? O relevo ele possui 5 fatores para sua formação, sendo 2 fatores internos, que são os fatores endógenos, os 3 fatores externos, são os fatores exógenos. Então, quais são os fatores endógenos, os fatores internos, professor? Tectonismo e vulcanismo, são os fatores da parte interna da Terra. E quais os fatores exógenos, fatores externos, são o clima, o vento e a água, que vão contribuir para a formação do relevo, beleza? Então, e a estrutura do relevo brasileiro? Como é o relevo brasileiro, professor? A estrutura do relevo brasileiro é muito antiga e imensamente desgastada pela erosão. Pensou em relevo brasileiro? Pensou em um relevo bem antigo, com uma estrutura antiga e desgastada pela erosão. Predominantemente por bacias sedimentares, que corresponde a 64% do território, é 36% de escudos cristalinos, não possuindo dobramentos modernos ou recentes. Então, o relevo brasileiro ele vai ser caracterizado por ser um relevo muito antigo. E a classificação do relevo brasileiro, segundo Haroldo de Azevedo, o Brasil ficou dividido sendo 59% de planaltos e 41% de planícies, sendo 0,58% de montanhas com altitudes a 1.200 metros. E ele vai dividir o Brasil em 8 unidades de relevo, sendo o Planalto das Guianas, a Planície Amazônica, o Planalto Central, a Planície do Pantanal, o Planalto Atlântico, a Planície Costeira, o Planalto Meridional e a Planície dos Pampas. Vamos lá? Aqui é a classificação segundo Haroldo de Azevedo, o mapa da formação do relevo, beleza? Então, galera, pensou em relevo brasileiro, pensa que é um relevo desgastado, antigo pela erosão, dividido com parte entre planaltos e planície, com um pouco de altitudes acima de 1.200 metros, e pensa na classificação do Haroldo de Azevedo, que é muito importante estudar para o Enem, beleza? Então, galera, agradeço vocês, essas referências para a aula de hoje. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e vem estudar com a gente aqui no canal do Mente da Aprovação, beleza? Então, galera, até a próxima. Tchau, tchau.